Boa tarde, pessoal. Eu pedi o Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Eu pedi o microfone porque é ruim, né? Ficar aqui paradinho. É bom a gente conversar, ver a reação das pessoas. Mas a ideia hoje, eu sou o Patrick, vou falar um pouquinho sobre o mundo digital, né? Acho que não é mais uma novidade para ninguém que está aqui. Mas a ideia é a gente trazer alguns itens aqui para ficarem na cabeça de vocês. Tem algumas tendências, tem algumas coisas que possivelmente daqui a um ano a gente vai entender que emplacou, outras coisas talvez não, mas eu acho que é para a gente amadurecer junto e entender que transformações estão acontecendo e como é que a gente olha para elas, avalia, entende se o nosso negócio precisa daquilo, né? Porque nem tudo precisa ser feito por todo mundo, né? Então, às vezes, a gente fala de metaverso, de Web3, até de live commerce, mas, às vezes, não é para o nosso negócio. Às vezes, a gente está num estágio de amadurecimento que não precisa ainda daquilo. Tá? Então, vamos nessa. Deixa eu ver só como é que... tudo bem. Eu sou o Patrick, eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência em e-commerce, sempre trabalhei na área digital, eu sou designer de formação, tenho mestrado pela PUC, na parte de usabilidade, vinculada com e-commerce, tá? Numa época ainda, né, pensando 20 anos atrás, que a gente estava ainda engatinhando, né, no que era o e-commerce. Né? Hoje a gente ainda tem um monte de gente que não está ainda, imagina 20 anos atrás. Né? Era muito difícil a gente entender como é que era uma relação de comprar. Né? Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com e-commerce, nunca tinha feito uma compra online. Né? Hoje, possivelmente aqui, todo mundo já fez pelo menos uma compra online. Né? Talvez todo mundo aqui tenha feito uma compra no Alibaba, né? E recebeu, talvez, em um período longo de tempo, e aceitou isso numa boa. Né? Ou, às vezes, não recebeu e pediu um estorno, né? E foi tudo bem também. Então, acho que a gente está passando por muitas transformações. Eu sou professor, desde que eu fiz meu mestrado, eu sou professor da SPM, tenho um curso meu também que chama Fundamentos Digitais, e dentro da VTEX, hoje eu estou na área de educação. Você vê, um designer, eu passei na área de vendas, na área de educação, na área de pessoas, fiquei um ano na área de pessoas no meio da pandemia, e agora estou me dedicando à educação porque eu entendo que é a maneira da gente educar o mercado, acelerar o mercado e transformar as pessoas, talvez com uma maneira que gere mais impacto e que eu consiga escalar realmente mais do que talvez sozinho atuando com um e-commerce específico, com um cliente específico da VTEX. Qual a ideia? A gente vai seguir nessa jornada aqui. Eu comecei com o nosso bonequinho aqui, olhando para a gente entender o cenário que a gente está hoje. Tá? Isso aqui é um gráfico, né? Eu gosto do gráfico, ele deixa claro para a gente, né? Fica bem visual o que a gente está passando. Isso aqui são os dados, tá, que estão na internet, no mundo inteiro. Então, você vê, lá em 2010, que não é tanto tempo atrás, olha quantos dados a gente tinha. Já eram muitos. Tá? A gente vai chegar em 2025 com 175 zettabytes. Zettabytes, eu fiquei pesquisando isso, porque eu não sabia o que era. São 21 zeros e umzinho na frente. Tá? E a cada 3 anos, a gente gera mais dado do que o resto da história inteira de acúmulo de dados que a gente tem online. Tá? Então, isso é uma coisa que está acontecendo e hoje a gente tem capacidade tecnológica para guardar esses dados. Né? Isso é um ponto importante. A gente não tinha antigamente. Por isso também que não se geravam tantos dados. Toda essa questão de cloud, né, que o pessoal fala computação em nuvem, né, é isso. Hoje a gente tem capacidade de guardar os dados. Tá? Uma outra premissa. Esse gráfico é bacana e depois eu peço para a organização passar para todo mundo, porque eu não vou conseguir falar de todos aqui, a ideia não é essa, mas isso aqui é o que acontece em 1 minuto na internet, todo minuto. Tá? E aí eu vou focar aqui mais no varejo, tá? Mas quem não conhece o Instacart ele é um aplicativo que foi criado para conectar supermercados nos Estados Unidos. E ele tem 67 mil dólares gastos por minuto. Tá? Isso que ele atua só nos Estados Unidos. Aí, se você pensar, a Amazon, ela tem 283 mil dólares
gastos por minuto. Tá? E aí, por que é legal esse gráfico? Primeiro, a gente tem gente comprando online, acho que isso, por mais que as pessoas falem, é sempre bom você ver os dados, né, das coisas que estão acontecendo, porque isso corrobora, às vezes, o que as pessoas estão falando. Mas também a gente tem muita gente querendo conhecer coisas novas na internet, que são as redes sociais. Tá? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Um deles é o YouTube, que eu gosto de dar o exemplo, porque o YouTube foi uma ferramenta que o Google comprou por $2 bilhões. Tá? Na época, ninguém entendeu por quê, porque era um site de vídeos, né? E ninguém sabia como rentabilizar aquilo, né? Hoje, ele tem 694 horas por minuto de usuários vendo vídeos. Tá? E se você ver o número de views também por minuto, ele fica muito próximo ou maior do que o número de buscas no Google, que é o negócio principal da empresa, Google, né? Então, você vê, eles compraram uma empresa que hoje já tem vídeo view igual busca de texto, né? Quem teve essa ideia lá atrás? Né? Quem teve realmente falar assim, não, isso aqui vai virar uma coisa que todo mundo vai assistir, tá? Que todo mundo vai poder produzir conteúdo. Tá? Então, as pessoas estão conectadas, estão produzindo conteúdo e tem gente querendo assistir, né? Porque senão ninguém produziria nada. Tá? Independente do nicho. Então, quando eu falo isso, é para vocês pensarem no nicho de vocês. Né? Quando a gente está falando de joias, bijuteria, tem gente querendo assistir, tem gente querendo ver. Né? Como é que você cria um conteúdo que alguém queira ver? Porque isso é um passo fundamental para alguém querer comprar depois. É o começo de tudo, né? Do encantamento da venda. E um outro bacana, que eu gosto muito de falar, é do TikTok, né? 167 milhões de vídeos assistidos, tá? Por minuto. Não, é 1000. Tá? Não, é milhões mesmo, porque 1000 é K. É milhões mesmo, né? Então, eu fiquei um pouco assustado aqui, aí eu olhei de novo, não, é milhões mesmo. Então, você vê, uma rede social que até pouco tempo atrás não existia. Né? E aí, assim, dando outros exemplos, o tempo que a Disney Plus demorou para chegar no patamar do Netflix, que agora passou, não sei se vocês viram isso, em número de assinantes, foi muito menor. A Netflix demorou mais ou menos uns 6, 7 anos, a Disney fez em 1 ano e meio, 2 anos. Mesmo, sim, mas a Disney tem os catálogos, tem as coisas. Claro, ela tem, né, ali um conteúdo muito relevante, mas o mercado já está mais preparado também para comprar. Né? Não é só, no Netflix ele teve que pegar a mata ali e sair desbravando. A Disney não, ela esperou o momento certo. Poderia ser tarde? Poderia, mas ela conseguiu fazer de maneira eficiente. Então, assim, quando a gente fala assim, empresas grandes, muitas vezes elas têm dificuldade de inovar, né? São mais devagares, digamos assim, do que as startups. Mas não quer dizer que elas não possam também fazer. Tá? Porque tem um número bacana da Bain Company, um estudo, que fala que mais startups são criadas dentro de grandes empresas do que fora de grandes empresas, de sucesso, tá? Que viram unicórnios depois e tudo mais. Então, para a gente também tirar um pouco daquelas... Às vezes a gente tem aqueles preconceitos que a gente acha, não, para fazer uma startup você tem que estar empreendendo sozinho. Não necessariamente. Eu mesmo estou na Vetex, que é uma empresa que já virou um unicórnio, de tecnologia, estou no projeto de educação. Né? Se um dia esse projeto vai virar uma startup sozinha e vai virar um outro negócio, a gente não sabe ainda. Mas por que não? Né? E aí, continuando, o terceiro ponto, né, é o que a gente passou na pandemia. Né? Todo mundo sabe o que aconteceu, mas, em números, a gente cresceu, no período ali do ápice da pandemia, mais de 100%. Né? Isso é um número muito gritante. E hoje, as últimas pesquisas estão dizendo, do E-Commerce Brasil da Becom, que a gente tem uma loja criada por minuto. Isso no Brasil, tá? Só no Brasil. Imagina. Naturalmente, tem gente que cria loja para testar, e tudo bem. Né? Eu acho que bom que é fácil agora, assim, o acesso está mais fácil para a gente poder ter uma ideia, testar, se der certo a gente se empenhar e às vezes deixar o nosso emprego e empreender, ou não. Né? Não deu certo, beleza, guardo para quando tiver outra ideia testar de novo. Tá? Então, isso é um número muito importante, porque
Chegar aqui e falar assim, 10 anos em 3 meses, né? As pessoas falam muito isso, 10 anos em 6 meses, porque foi aumentando o período, porque a pandemia não acabava nunca, né? Então a gente foi aumentando o período. Mas o que aconteceu é isso, assim, a gente teve um crescimento muito grande do público de 50 mais e 60 mais, que começou a utilizar a internet, que possivelmente não começaria. Tá? Essa galera não ia começar, porque não era natural e não tinha nenhum incentivo para ela entrar. Mas aí quando veio a questão de sobrevivência, a sobrevivência bate qualquer incentivo, né? Você tem que ter comida na tua casa. Então o que eu vou fazer? Vou ter que entender o que é o iFood. Não sei o que é o iFood, não sei o que é o Rappi, não sei o que é, né, Corner Shop, todos esses que foram criados aí na pandemia. Né? Mas eu tive que aprender a fazer isso. Né? Então, eu falo pela minha mãe. Ela aprendeu a comprar online. Ela ainda está comprando online? Menos do que na pandemia, mas ela aprendeu. Ela sabe o que ela quiser, a hora que ela quiser, ela vai lá e compra. Né? Então, para mim, isso é muito relevante, tá? Porque coisas como essa, né, a gente só vive em pandemia, em guerra, essas mudanças de comportamento que se move anos em alguns meses, em um ano, coisa do tipo. Agora a gente vai falar, segundo passo, foco no cliente. Tá? Porque aí depois a gente vai falar um pouquinho de tendência. O foco no cliente ele não é nada novo, né? A gente fala... Eu queria... quem acha que o consumidor se transformou nessa pandemia? Pode levantar a mão, quem acha? Quem acha que não? Legal. Vamos lá, que a gente vai chegar lá. O consumidor sempre quis preço. Ele continua querendo na pandemia. O consumidor sempre quis prazo. Ele continuou querendo na pandemia. Qualidade. Ele continuou querendo na pandemia. E conveniência. Talvez mudou um pouco o senso de conveniência, né? Porque você não podia sair de casa. Mas você sempre quer ter conveniência. Né? O consumidor, mesmo quando ele entra numa loja, ele sai de casa, vai para uma loja, ou ele vai conversar com alguém sobre algum produto, ele está buscando ali a conveniência, o conforto, para depois, talvez, ele consumir aquele produto. Mas então o que mudou? Né? A minha provocação é essa. E para mim, algumas coisas mudaram. Acho que o mundo está mais rápido, mas isso não necessariamente quer dizer que o consumidor mudou. Então, a gente está mais dinâmico. O certo hoje ele pode não ser o certo de amanhã. Então, eu tenho 20 anos de e-commerce, mas na pandemia mudou tudo, não sabia nada. Tive que aprender do zero. Se eu não tivesse a cabeça aberta para aprender, possivelmente eu não conseguiria executar nada com eficiência naquele momento. Então, assim, todo mundo tem que ter isso. A experiência é bom para você trazer repertório, mas para resolver um problema, você não resolve com a mesma arma de um ano atrás, com os mesmos skills, né, com as mesmas habilidades. Tá? As novas tecnologias e aplicações cada vez estão mais fáceis e está mais fácil a gente encontrar as coisas, está mais barato, né? Aí fala assim, a inteligência artificial ainda não está tão barato, né? Porque ainda está no ápice ali do edge, né? Quando tem a curva, né, da tecnologia. Quando ela está ali no ápice, normalmente ela é cara, porque poucas pessoas fazem no planeta aquilo, né? Então, é mais difícil de acesso. Mas o passo seguinte é você começar a popularizar, criar produtos que as pessoas possam consumir de uma maneira mais barata. Que aí, hoje, na tecnologia, a gente chama de produtos SaaS, né, que é software como serviço, que você aluga uma solução, você não compra. Né? O conceito de comprar a solução está cada vez mais em desuso. Por quê? Porque você compra uma solução hoje, amanhã ela está velha, então por que eu vou comprar? Né? Se eu não sou o desenvolvedor que vou fazer aquilo, se eu não tenho capacidade financeira para ter 200 pessoas trabalhando naquela solução, não faz sentido eu comprar. Tá? Essa é uma... Hoje é mais fácil a gente entender isso. Mas quando a Vetex nasceu lá 15 anos atrás, com software como serviço, era difícil, porque todo mundo achava que a gente queria ser sócio das empresas. Né? Ainda mais cobrando comissão sobre venda. Então, hoje em dia, as grandes do mercado, todas que são muito maiores que a gente, cobram também comissão sobre venda. Né? Então, já está um pouco mais claro que não precisa ter esse custo se eu não vou ter gente para manter. E está cada vez mais difícil. Né? Você ter pessoas de tecnologia, ainda mais agora, brigando com o mundo inteiro. Né? Porque o mundo inteiro está contratando brasileiro porque a gente é muito melhor do que muita gente. Né? A gente, às vezes, tem aquele síndrome do brasileiro, mas a gente é muito melhor do que vários países que tem por aí. E o quarto ponto
é que a gente quer tudo para ontem, né? Acho que isso não é só do brasileiro, mas a gente é muito assim, né? Então, acho que o senso de urgência mudou bastante, tá? Então, acho que assim, a gente evoluiu como planeta, como pessoas, e aí eu falo, o consumidor não foi transformado, ele evoluiu. E evoluir quer dizer, para mim, qual a diferença de transformar e evoluir? Quando você fala transformar, parece que tudo que você estava fazendo antes estava errado. Quando você fala evoluir, não, eu estava fazendo do jeito que dava. Agora eu evoluí para um novo jeito. Tá? Por quê? Porque o mundo mudou, porque o meu negócio evoluiu, porque o meu negócio mudou, né? Porque eu pivotei meu negócio, então agora eu tenho que fazer outra coisa, tenho que vender outro tipo de produto, porque é o que o mercado quer e é o que eu consegui fazer de maneira eficiente, que me desse rentabilidade. Né? Então, é isso. Então, o convite sempre que eu faço é, quando a gente fala assim, vamos transformar isso daqui, e até o nome transformação digital, que é super legal, né, assim, cool, às vezes eu fico me pegando assim, caramba, será que é isso mesmo? Mas, talvez tenha que ser esse nome, porque senão as empresas nunca iam querer passar por isso. Né? Elas têm que entender que tem alguma coisa nova, né? Porque grandes empresas, às vezes, é difícil você movimentar. Então, você precisa de um nome, às vezes, forte, que o mercado todo venha junto nesse mesmo problema para atacar junto. Então, o consumidor evoluiu, o varejo evoluiu, e o varejista, né? Aí é uma outra questão. Nem todos. Né? E aí, quando eu falo varejista, serve para todo mundo. Serve para o empreendedor, serve para a grande empresa, serve para a média empresa, serve para quem tem loja física, para quem não tem. Né? Porque, no fim, todo mundo ali tem oferta e demanda, você tem um produto, você quer vender para alguém, independente de onde você esteja. Se você está numa feira, se você está só nas redes sociais, você precisa trabalhar isso de alguma maneira. Tá? E você tem que entender, e aí tem que entender, né, meio mais, que o digital ele não vem para desqualificar nenhum outro canal. Ele, na minha visão, ele é um canal muito mais horizontal do que um canal vertical, como a gente trata eles, né, que é um canal de venda. É um canal de venda. Tem o digital, tem o televendas, tem loja física. Tem feiras, tem rede social. Não, ele é um canal transversal ali. E como é que a gente usa ele para acelerar? Então, se eu estou na venda B2C, eu posso fazer a venda até o final ali. Se eu estou na venda B2B, eu posso treinar meus vendedores a usar o digital e talvez vender para mais gente do que eles conseguiam vender antes. Né? Então, você tem várias maneiras de você utilizar o digital, que é um pouco também do conceito que algumas pessoas que falam sobre inteligência artificial falam, que é como é que você... é a extensão do ser humano, como é que você faz o ser humano produzir mais, né? Se você padronizar coisas, automatizar coisas, você faz, né? Você fica mais eficiente. Então, a ideia é usar o digital para isso, acelerar o negócio, não para destruir valor do seu negócio físico, né? Da sua marca. Assim, as brigas que tiveram entre canais, talvez elas tinham que acontecer mesmo, porque quando acontece alguma coisa nova, a primeira reação nossa é de repulsa, né? O ser humano é assim, né? Não gosta de mudança, né? Se está dando certo, não quero mudar. Mas, como o mundo mudou, eu acho que a gente agora já está um pouco mais aberto ao novo. Então, você vê, o metaverso, né? A gente teve, há um tempo atrás, algumas coisas parecidas com o metaverso. Só que ninguém estava aberto para isso. Né? Assim, talvez um grupo de pessoas mais, né, aquele early adopter, né, que gosta de tecnologia e tal, foi. Mas agora não, agora tem mais gente aberta. Vai dar certo ou não vai dar certo? Eu não sou futurologista, então eu não sei. Mas que a gente tem agora um ambiente mais propício para as coisas acontecerem com relação à tecnologia, isso tem. Né? Ainda mais quando a gente vai falando de gerações que estão vindo por aí. Que meu filho com 4 anos já sabe fazer swipe. Pô. Eu acho que talvez eu com 4 anos não sabia nem encaixar o negócio direito lá, e ele já faz swipe, já encaixa tudo. É impressionante. Né? Como que é a facilidade deles de utilizarem, às vezes, coisas que talvez, vou falar, minha mãe, a avó dele, não consegue também fazer. Né? A facilidade é muito grande. Agora, já que o foco é no cliente, como é que a gente entende ele? Né? Esse é um grande desafio. E aí, a ideia aqui, eu vou falar de algumas tendências. Tá? Não são todas, tá? E também não quer dizer que todas essas sirvam para todo mundo aqui. Tá? Mas eu queria dar
uma pincelada em cada uma delas e mostrar o que é, e aí cada um refletir o que isso pode, e se, né, pode impactar no meu negócio, e como é que eu consigo atuar nisso para talvez ou acelerar minha venda, ou otimizar rentabilidade, alguma coisa nesse sentido. Tá? Última milha, né, que, trazendo para o português. Né, o termo last mile ele é muito falado, mas última milha que a gente chama aqui em português. E aí a logística, né, a entrega do produto, ele tem uma frase que a gente usa muito, eu, meu irmão, que é a logística é o novo marketing. Primeiro, porque diferente de quando a gente começou o e-commerce, que a gente pensava assim, eu quero trazer o cliente, ele precisa comprar. Depois que ele comprar, ok, já comprou, já fiz a minha parte. Não, agora a gente entendeu que ele precisa receber, né, no prazo que a gente combinou. Né? E aí falando como cliente e como prestador de serviço. Né? E aí, como é que são esses combinados? Pensando que a gente está num mundo dinâmico, cada vez mais urgência. Né? O Mercado Livre está entregando, às vezes, em 2 horas. Né? Eu passei na pandemia um tempo em Búzios, e aí eu fui comprar no Mercado Livre, eu já falei assim, pô, beleza, daqui a 4 dias eu recebo. Cara, teve um fim de semana no meio, eu comprei na sexta, eu recebi na segunda. Assim, então, eu falei, caramba, né? Que é isso? Né? Mas nem todo mundo é o Mercado Livre. Né? Essa é uma coisa que se indaga. Né? Mas você pode fazer combinados com o seu cliente. Né? Nem todo produto você precisa receber rápido também. Né? Você compra no mercado, você quer receber na hora. Você compra comida, você quer receber na hora. Mas você compra uma geladeira, você não quer receber na hora. Né? Pelo menos não deveria ser o comportamento padrão. Tá? Então, como é que a gente entende qual que é o esperado pelo nosso cliente? Tá? Isso hoje está cada dia mais fácil de fazer, é só você fazer um benchmark com seus concorrentes na internet, você vai lá, simula uma compra e vê. Né? Essa é uma maneira olhando para os concorrentes, os competidores. A outra maneira é começando a entregar, você combinar talvez um pouquinho mais e entregar antes e entender o que isso impacta na felicidade do seu cliente. Né? Talvez fazendo uma pesquisa ou entregando um mimo. E quando eu falo mimo, você não precisa de dinheiro para fazer o mimo. Às vezes uma carta escrita à mão já é um mimo para aquele cliente, dependendo do que você está entregando de valor. Tá? Então, eu acho que a gente utilizar o conceito de entrega, a entrega do e-commerce é um presente. Por quê? Você já pagou, né? Você nem lembra. Vai vir no cartão de crédito lá depois. Mas quando você recebe, é diferente do varejo físico, porque você faz o pagamento no ato de receber, né, o produto. Então, é um presente que você dá para você mesmo pagando na hora. Tudo bem, também é um presente. Mas você receber lá uma embalagem bem pensada, com um bilhete carinhoso, né, é diferente. Parece que você está recebendo de um amigo, por exemplo. Tá? Utilizar isso como experiência. Né? E a gente fala experiência de compra, não é só usabilidade. Né? A experiência está no processo inteiro de jornada. Tá? E aí sempre assim, nunca esquecer de honrar o que comprometeu. Então, são 7 dias? São 7 dias. Entrega em 6, entendeu? Se der. Tá? Agora, se prometer em 2 dias, tem que entregar em 2 dias. Né? Esse é sempre o problema. Eu tenho uma história bacana sobre isso, que eu trabalhei um tempo no Ponto Frio, e a gente era uma guerra lá com americanos na época, né? Eles eram muito maiores que a gente ainda não tinha se juntado com o Eixo a Casa de Bahia, na época lá, não tinha sido comprado ainda pelo Pão de Açúcar. Aí a gente teve um Natal que a gente se comprometeu até, normalmente assim, o arriscado era até o dia 20, entre 18 e 20 tinha que parar de vender, porque a gente sabia que não ia entregar, né, no dia 24. Mesmo em capital, assim, que a entrega, às vezes, a gente conseguia entregar em 2 dias normalmente, mas nessas épocas sempre as transportadoras não conseguiam dar vazão, né, ao volume de pedido. Isso antes de ter a Black Friday, né, que agora todo mundo compra antes, ele compra menos no Natal, mas antes do Natal concentrava muito pedido. E aí a gente resolveu, eu era do marketing na época, e a gente resolveu, numa reunião de diretoria, todo mundo, de botar um banner dizendo, a gente não vai entregar mais. Isso no dia 18. Imagina para eu, que é o cara de marketing, que tinha que bater meta, botar um banner lá, não vou entregar mais. Né? E aí a gente começou a direcionar para as lojas. A gente botou o endereço das lojas, que não existia Omnichannel também naquela época.
né? Essa palavra não existia. A gente falava multicanal e era cada um na sua, com a sua meta, e muitas vezes tinha guerra entre canais, né? Era muito ruim para a marca, mas aconteceu, né? O começo do e-commerce foi assim. Mas o que aconteceu? A gente, beleza, a venda caiu, mas continuou tendo venda, mas para as pessoas sabendo que só iam receber no ano seguinte, tá? Porque a gente botou um prazo até alongado para conseguir entregar, acho que a gente tinha que entregar mesmo. E as outras empresas continuaram. O que aconteceu? Várias empresas foram autuadas, Reclame Aqui foi no céu. O mês de janeiro, que normalmente o Ponto Frio fazia uma baita liquidação, foi o nosso melhor mês do ano. Porque a gente vendeu mais do que a gente vendeu no Natal. Por quê? Porque na época Compra Fácil, que não existe mais, estava muito forte, mas também foi impedido de vender pelo Procon, tomando Procon. Americanas também tomou um tempo, ficou acho que uma semana sem poder. Mas muito mais do que ficar sem vender, a imagem das empresas ficaram muito ruins. E a gente não, porque a gente prometeu uma coisa, depois entregou, e a pessoa, pô, beleza, posso confiar naquilo. Então, assim, esse nível de confiança que você estabelece com o teu cliente, seja ele qual for, né, aqui eu estou dando um exemplo de, pô, na época a gente entregava geladeira, né, é outro segmento, mas, pô, quando eu fazia isso com perfume lá, que eu fui da Saks, que era uma perfumaria que cresceu, foi vendida para a Sephora aqui no Brasil, a gente também tinha vários outros desafios, que era, como é que você vende perfume, lançamento, sem a pessoa cheirar, né? Sem saber se na pele, né? Aí depois que eu comecei a entender do segmento, né? Cada pele, o cheiro fica de um jeito, né? Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma gama de peles muito diferentes. A gente não é a Suécia, que todo mundo é igual, né? Aqui no Brasil, todo mundo é diferente. Então, para cada um, fica um cheiro diferente mesmo. E é a graça da coisa, né? Qual foi a solução nossa naquele momento? A gente falou assim, cara, a gente só aceita pedido se tiver flaconete, né? Que é aquelas de amostras. Que isso, a Sephora, até hoje faz isso muito bem, né? Todo pedido dela, de loja física, ela entrega lá uns 2, 3, 4 amostras. Mas a gente ficou conhecido no e-commerce como uma empresa que dava muita amostra. Era um pouco o cliente nosso, ele comprava o que ele queria. Aí, se desse uma amostra, ele reclamava, porque ele queria 3. Né? Então, ficou marcado, porque aquilo fez a gente depois vender, conseguir vender lançamento, conseguir vender marcas mais caras, né, de maior valor agregado. Né? Então, você vendia um perfume de 99, mas o cara recebia no prazo, com frete grátis, porque na época a gente tinha incentivo fiscal, que comportava a gente fazer esse investimento de marketing, mas depois ele via que era, pô, posso confiar nessa empresa e comprar um produto, Thierry Mugler, um produto Armani, que era muito mais caro. Né? Então, é isso, como é que você estabelece essa confiança? Né? Como é que você tem um produto para a primeira compra? Né? Quando você é novo, ninguém te conhece, né? E a Saks era uma empresa nova, ninguém conhecia ela. Tem que ter um produto para a primeira compra. Né? Qual é o seu produto para a primeira compra? Entendeu? Pensar nisso. Né? E, de novo, não estou falando nenhuma regra aqui para ninguém. Tá? São coisas que já aconteceram e que podem ser legais para vocês. E aí, a gente tem uma série de startups nascendo com relação à entrega. Né? Essa aqui é uma, né? Eu entrego. Eles são como se fosse um marketplace de autônomos, né? Como se fosse o Uber da entrega, mais ou menos, mal comparando. Tá? Então, eles conectam entregadores com as entregas que você precisa fazer. E estão crescendo bastante. Como eles, tem várias outras. Tem aquelas empresas que entregam só de bicicleta, né, que tem aquele apelo ecológico também. Aqui no Rio tem bastante opção. Marketplace. Marketplace, a gente não tem como não falar do Mercado Livre aqui no Brasil, porque ele concentra boa parte de venda, né, nesse tipo de canal. É uma empresa que começou como consumidor, vendendo para consumidor, né, com, às vezes, toda aquela questão que vinha atrás do Mercado Livre, de procedência, de produtos falsificados. Acho que eles evoluíram, né, como empresa, como negócio. Ainda tem, claro que ainda tem, né, mas eles estão evoluindo para uma empresa de vínculo maior com as marcas. Né? Então, a metáfora que eu uso aqui é, quando você pensa no seu negócio, né, pensa numa mentalidade do varejo físico. Aonde você quer estar? Você quer estar no lugar que tem o teu cliente e que tenha muita gente parecida com o cliente que compra a sua marca. Né? A minha metáfora é essa. O Mercado Livre ele é o maior investidor de mídia do Brasil, da América Latina, talvez. Tá? E tem muita gente passando ali, de todos os tipos.
Então, assim, vai ter, o teu público-alvo, ele está ali, passando ali. Então, por que não está ali? Né? Qual é o preconceito de você estar num lugar que tem gente passando que quer comprar o teu produto? Tá? Naturalmente, não é só botar o produto lá, né? Tem que fazer um trabalho bacana de cadastro de produto, né? De você conseguir ter uma imagem bacana, mas ele está começando a ter mais joia e bijuteria agora. Né? Tem algumas categorias que ele ainda é fraco, digamos assim. Né? Moda ele ainda é fraco. Acho que bijuteria mas bijuteria e joia já está numa das categorias que mais cresce lá. Tá? Naturalmente, como é pequeno, qualquer crescimento percentualmente é grande. Mas só de estar na lista das que mais cresce já tem algum indício aí. Tá? Então, pesquisem. Por que não estar? Ah, mas eu não quero ter a minha coleção inteira. Tudo bem, mas às vezes você faz uma coleção para botar lá, para testar. Entendeu? E ver o que acontece. Tá? Porque, às vezes, uma parceria com o Mercado Livre, ele come uma parte grande da minha margem. Sim, ele come mesmo. Mas talvez ele te gere fluxo de caixa para você conseguir crescer o teu negócio. Entendeu? Então, tudo tem o pró e o contra. Né? Aqui não tem nada certo e errado. Né? Mas tem muita gente que usa para isso. Tá? Eu tenho casos de setor de autopeças, por exemplo, de empresas que, cara, venderam milhões no Mercado Livre. Quando ela foi criar a marca dela, falaram que era um absurdo ela criar, que nunca ia conseguir vender igual vendia no Mercado Livre. Hoje em dia a marca vende 60%, o Mercado Livre ainda vende 40%. Então, assim, ele conseguiu. Entendeu? Ele não depende só do marketplace mais. Tá? Então, como é que a gente está de horário? Só para eu calibrar aqui. Beleza? Tá. Para não deixar de falar nada. Pensamento centrado no cliente. Tá? E, de novo, estou dando exemplos de segmentos variados, porque a ideia é fazer pensar, tá? É botar a cabeça de vocês ali para ficar confusa mesmo. Tá? Não é para ter receita, não. É para ficar confuso e pensar. Tá? Mas, por que eu falo sempre que a Zidog pensou no cliente dela? Quem quer pensar em moda para cachorro? Né? Eles foram o primeiro, e até hoje, ainda tem já umas empresas que são parecidas já, né? Não vou falar que copiaram, mas se inspiraram, né, neles também, e que estão crescendo também. Mas, cara, olha como eles pensam tanto no cliente que, por causa da Copa do Mundo, eles anteciparam a Black Friday deles em um mês. Entendeu? Não sei quem é comprador aqui, quem tem pet, mas eles já fizeram. Foi há 2 semanas atrás. Quase derrubou a Vetex, porque eles são um monstro. Os caras fazem a Black Friday de verdade. Não. O Zinal realmente é uma coisa que tem muito valor. Né? Não foi à toa que eles foram comprados, né, pela Pets lá, né, porque tinha alguma coisa ali que a Pets entendeu que ela não conseguia fazer, entendeu? Porque se ela conseguisse, ela faria sozinha, porque estava capitalizada, tinha feito IPO, tinha dinheiro. Falou, não, mas aquilo eu não consigo fazer, é melhor comprar e trazer eles para fazer junto com a gente uma coisa maior. Né? E o legal é que, assim, para vocês terem uma ideia, né, não vou falar números, porque cliente nosso a gente não pode falar, mas no dia da Black Friday, eles vendem normalmente, tá? Assim, isso talvez nos últimos 5 anos. Um dia, eles vendem praticamente o que eles vendem no ano inteiro. Tá? Então, assim, é uma coisa absurda. Todo mundo vai para o CD, inclusive o Tadeu até hoje vai para o CD, que é um dos sócios, né, fundadores. A gente da Vetex mandou um squad inteiro lá, mandou 5 pessoas para o CD para ficar também coletando pedido, ajudando. É legal para o pessoal entender como é que é a operação também. Faz diferença na hora de depois de atender o cliente. Mas é muito relevante a venda deles nesse dia. Mas por quê? Eles se preparam para isso, eles têm uma estratégia para isso. Eles fazem pedido de container só para isso. E aí, naturalmente, como ele pede o container, ele baixa preço. Então, uma coisa que é R$20, ele vende por 5, 6, 7, entendeu? Por quê? Porque ele tem volume, como produz China, naturalmente, com volume, ele ganha muito em preço. Né? Então, é legal. Mas aí, o bacana deles é que assim, ele faz só esse dia. E aí depois, normalmente vende tudo, né, do que tem lá no estoque. Coleção nova, vende de novo com margem inteira. Né? Isso, para mim, é uma arte, porque é difícil para caramba. Você seta um preço ali, né, e depois você voltar para aquele preço que é 4, 5 vezes maior, e as pessoas continuarem comprando a tua marca, realmente tem que bater palma. Mas é isso, porque o cara pensa no cliente, ele entende que tem uma Copa do Mundo e ninguém vai comprar coisa para cachorro, vai comprar televisão, vai comprar cerveja.
né? Vai comprar carne, né? Não vai gastar com a coleira do cachorro naquele mês, entendeu? Por mais que ele possa fazer agora a camisa do Brasil, né? Mas aí, beleza, você vai vender 3 produtos. Né? Uma camisa, uma coleira e, sei lá, uma camisa igual para a pessoa usar. Igual a do cachorro, né? Que nem com filho, que tem também as empresas fazem. Né? Então, nem sei se eles vão fazer, mas seria até uma boa ideia. E eu acho que tem apelo para ter venda. Mas não tem apelo para ter uma Black Friday, que nem eles fazem, que é quase uma venda do ano. Né? E o Jogo do Brasil vai ser um dia antes, né, da Black Friday. Imagina como é que vai ser. Vai ser difícil esse ano. Live Shopping. Tá? O Live Shopping, como falamos de evolução, né, nada mais é do que o Shoptime, Polishop, né, que eles faziam na televisão, agora dá para fazer na web. Por quê? Porque a tecnologia permite. Hoje em dia dá para fazer até com o Instagram. Né? O Pedro fez esse comentário ontem, eu roubei dele, aqui na palestra lá no Innovation Week. Até com o Instagram dá para você fazer, com vídeo, com o telefone você consegue fazer hoje. Né? Uma live no TikTok, né? Você consegue fazer uma coisa razoavelmente boa, né? Que consiga passar a verdade ali para o teu cliente. Tá? Então, isso aqui está acontecendo. As marcas estão se apropriando, as marcas de moda se apropriaram melhor, mas a gente tem um exemplo muito bacana da Dengo Chocolate, né? Que é um chocolate premium, brasileiro, né? Mas que ele começou a fazer na pandemia, ele abriu uma loja, montou um estúdio e tinha um vendedor falando. E quem não conhece a Dengo, o chocolate dela é mais caro. Então, imagina, o chocolate brasileiro mais caro. Quem vai comprar? O vendedor, ele sabia, não, ó, o ingrediente é da Amazônia, esse aqui vem com isso aqui que é diferente, isso aqui, não sei o que. E foi legal que o ticket médio deles era, na média, 30% maior quando o cara comprava na live do que no site só. Né? Quer dizer o quê? Gerou valor. Né? É conteúdo. O vendedor é conteúdo também. Tá? A gente fala muito, né, sobre vendedor influenciador. Cada vez mais isso está se... Né, tem marca que já está contratando gente vendo seguidor da pessoa nas redes sociais. Por quê? Porque já é um requisito. Tá? Não é para todas? Ainda não. Mas por que não treinar as pessoas para aprenderem a fazer isso? Tá? Por quê? Porque o tempo útil ali de uma loja física ou de uma feira, né, dependendo do que você faz, ou de uma venda por telefone, por WhatsApp, né, você pode potencializar o tempo da pessoa fazendo ela saber utilizar os meios digitais. Né, porque ela vai fazer um vídeo e ela vai mandar para todo mundo aquele vídeo. Vai ser melhor do que ela mandar uma mensagem escrita para cada um. Né? Então, assim, são maneiras de você acelerar aquela pessoa que está ali ganhando a vida dela como vendedor, por exemplo. Tá? E aí, para mim, uma live, né, o que precisa ter? Exclusividade, interatividade, conteúdo e sortimento. Né? Não estou falando que é fácil, né? Porque ter tudo isso não é fácil. Tá? Mas não adianta você ter uma live e botar um produto que tem um produto só para vender. Porque aí você vai vender um, acabou. Né? O que aquele vídeo vai te gerar de conteúdo relevante para o teu consumidor ou para o teu novo consumidor que pode vir. Tá? Um número bacana... 52% do share das vendas da Farm, por exemplo, no dia da live, ele vem das vendas digitais, tá? Ele vem da live. Tá? E aí, pensando assim, com uma cabeça mais conservadora, quando a gente fala de conflito de canais, né, se eu sou o cara que sou do e-commerce, e aí tem uma outra pessoa que cuida do live shop, eu falo, pô, está roubando minha venda. Não está roubando minha venda. Ele está trazendo mais venda para a gente, né? Para a marca. Né? Porque depois as pessoas, elas fidelizam, elas veem os clientes e elas continuam comprando. E ela escolhe onde ela compra. Ela não vai comprar sempre no live shop. Entendeu? Aquilo ali é mais uma chance de você chegar no cliente. Tá? É para todo mundo? Não sei, acho que não. Tá? Mas, por exemplo, você pode fazer mini live shops. O que é mini live shop? É um vendedor filmar uma coisa legal ali com 4, 5 produtos e reverberar aquilo de alguma maneira. Tá? E assim, o TikTok, né, ele reverbera ainda bem as coisas. Né? Diferente de Facebook, Instagram, que agora com questão de anúncio está cada vez mais restrito. Né? No TikTok você ainda consegue reverberar bem. Por algum tempo acho que a gente ainda vai conseguir. Não sei até quando, mas acho que a gente ainda tem um tempinho aí para conseguir. Taxa de conversão 10%. A média de conversão de e-commerce no Brasil é 1%, só para vocês terem uma ideia de quanto que aumenta. Tá?
e mais de 3 milhões de visitantes nas lives já realizadas pela Farm até hoje, tá? Que eles começaram no ano passado, essa Logix, que é um subdomínio que eles usam para fazer isso. Tá? Beleza, aqui eu estou falando de um case, né? De um benchmark positivo. Naturalmente, você não vai chegar nesse nível em um dia, em uma live, né? Mas é para abrir a cabeça de vocês de como que a gente consegue utilizar isso no dia a dia da estratégia de comunicação de vocês. Tá? Ah, mas sou quando eu falo assim, o empreendedor, quando ele está sozinho, né, eu chamo de e-commerce. Né? Ah, mas o meu e-commerce sou eu e-commerce. Beleza, mas parte da sua semana tem que ser para produzir conteúdo. Se não for, possivelmente você vai sempre gastar dinheiro com aquisição de clientes. E aquilo, para ficar rentável, fica cada dia mais difícil. Né? Como é que cada vez a mídia é mais cara, né? A aquisição cada vez mais cara. Se você não consegue trazer conteúdo para trazer gente de outras maneiras, e depois que trouxer a pessoa ficar também, possivelmente, se você ficar sempre adquirindo, você não vai conseguir fazer um negócio ser rentável. Né? E aí, naturalmente, o negócio rentável não dura muito tempo. Né? Independente se você é sozinho, se você tem investidor, né? Uma hora seca, né? O dinheiro acaba. O O2O, né? O O2O, ele é uma mistura de omnichannel, né? Que é o online to offline, offline to online, né? Como que as coisas acontecem. Né? Eu trouxe o exemplo aqui da Amara, que é uma empresa que vende, que meu irmão está no projeto lá, que vende conversor de energia solar e placa de energia solar. Né? É super complexo de você comprar sozinho isso. Né? Mas qual que é a graça do digital? Ele deixa tudo pronto. O integrador, que é um instalador, né? Que nem tem ar-condicionado, em outras coisas também tem. É montador de móvel, por exemplo. Né? É a mesma coisa, só que é um pouquinho mais complexo. Né? Instalar uma energia solar é mais complexo. Mas ele já tem essa expertise. Só que antes ele ficava falando com o telefone com o cara, trocando e-mail, trocando WhatsApp. Agora não, ele tem uma ferramenta que o cliente pode ver, né? Gera mais conforto, credibilidade, que tem uma marca grande, que é uma empresa espanhola por trás. Você treina o vendedor, ele só entrega o link, já com o carrinho pronto, para o cliente só pagar. Então, assim, é a facilidade, entendeu? Então, como é que eu acelero o meu processo de venda? É isso. Ah, não, mas eu quero tirar isso aqui. Beleza, tira do carrinho e pronto. Está o link lá de novo para ele pagar. Né? Então, você traz uma facilidade. Então, a ideia, mesmo em venda B2B, que você tem revendedores, você tem outras pessoas vendendo, você consegue utilizar o digital para acelerar a capacidade daquele cara ganhar mais dinheiro. Né? Esse é o ponto. Porque se o ponto for só trazer coisas divertidas, o vendedor não quer. O vendedor quer dinheiro no bolso. Né? É assim que funciona. O nosso mundo é assim. E a pessoa vai se interessar. Ah, não, ó, o e-commerce é super legal, super bonito, aqui dá para ver os produtos. Não, mas se eu não ganhar dinheiro quando o meu código do vendedor está lá, eu não vou dizer que aquilo é legal. Entendeu? Que era o que acontecia no e-commerce há 15 anos atrás, até 10 anos atrás, e às vezes em algumas empresas até hoje. Por quê? Porque não tem essa cultura de integração entre os canais. Tá? Por isso é importante a gente pensar nisso. O outro exemplo é um exemplo da Farm, que tem um monte de vendedoras que são influenciadoras. Olha quantos mil seguidores tem. 239 mil, 188 mil. E aí o número bacana. Os top 10 vendedoras têm 1.200.000 seguidores. A Farm tem 1.700.000. Então, naturalmente, todas as vendedoras têm mais seguidores do que a Farm. Né? Você vê o poder da coisa. Naturalmente, isso não começou ontem. Né? De novo, é estratégia. Não dá para falar assim, quero fazer isso agora. Não dá. Tem que começar do zero. Né? Começar a treinar os vendedores, começar a fazer eles produzirem conteúdo. Tá? Outro número bacana, código do vendedor, 11.800.000 códigos ativos. Então, o vendedor, quando sai, ele continua com o código ativo também. E pode continuar até recebendo a comissão daquilo. Né? Os funcionários da empresa também têm código para vender para os familiares. Né? É naturalmente esse código da frete grátis, então tem um apelo, né, para eles oferecerem para alguém. Né? Porque senão também ninguém oferece nada. Né? Eu vou lá no meu código, ninguém vai nem lembrar. Mas se tem nenhum benefício, a pessoa faz. Tá? E 10% da receita vem de uma influenciadora. Quer dizer o seguinte, eles começaram com poucas pessoas, hoje em dia tem centenas. Né? A Farm é uma delas, que o processo seletivo dela
de vendedor hoje, ele vê se a pessoa tem rede social, né? Se não tem, possivelmente não vai ser dessa vez, né? Mas é aquilo, virou um requisito, né? Isso virou um requisito para eles. Por quê? Porque a empresa vive isso. Está dentro do DNA da empresa, está dentro da cultura da empresa, o digital. Tá? Se não tivesse, então, assim, quando eles começaram lá atrás, eles abriram o site fechado para um número determinado de pessoas, que viraram as farmetes, né? Por quê? E vendeu a coleção inteira. Primeiro mês eles venderam R$1 milhão na internet, que na época que não se vendia moda na internet. Ninguém vendia, nenhuma marca vendia R$1 milhão por mês na internet. Tá? E eles venderam. Por quê? Porque tiveram uma estratégia de lançamento, que nem tiveram uma estratégia de digitalização. Então, é isso. Como é que você pensa que isso tem que fazer parte do DNA da tua empresa? Tá? Porque, senão, você vai ficar correndo atrás de tendência, correndo atrás de exemplo, e aí você nunca, talvez, chegue no resultado que você espera. Tá? Cross-border, que eu acho que é uma coisa relevante para vocês. Diversos mercados têm, o Brasil tem... por exemplo, moda é um deles, né? Uma Havaiana. Aqui a gente paga assim, R$15, não sei se ainda está R$15, mas fora do Brasil, às vezes você paga 30 euros numa Havaiana. Né? Por quê? Né? A gente exporta moda, exporta estilo de vida para alguns lugares do mundo. Né? Então, como a gente tem essa questão do câmbio muito positivo para a gente, é ruim para a gente aqui, né? Mas se a gente for vender lá fora, é positivo, porque a gente pode ser bem competitivo, né, em termos de preço, e aumentar a nossa margem. Né? Hoje existem meios de você fazer isso, existem empresas especializadas de você começar a vender fora do Brasil. Né? Algumas empresas de você pôr estoque fora do Brasil, empresas na Europa, por exemplo, às vezes você põe um CD com um pouquinho de estoque em Portugal, normalmente são os mais escolhidos, né, por brasileiro, e na Espanha, ou nos Estados Unidos, em algum hub de algum lugar que seja de fácil, você despachar de maneira fácil para o país inteiro. Tá? E aí você vai testando. Né? E, de novo, você pode começar com o seu estoque daqui do Brasil. E aí você faz uma parceria com essa empresa que ela vai levar até lá e depois distribuir para os países. Tá? É um preço maior. Naturalmente, no começo, a conta, se você pagar uma empresa de lá, você vai ter mais despesa, mas a tua margem vai ser maior. Então, você tem que compor ali o preço para que faça sentido esse negócio para você. Porque se você ganhar escala nesse teste, possivelmente você tem um novo canal de venda relevante. Né? Um exemplo disso, né, vou trazer o segmento de moda novamente, mas a Totem. Quem conhece a Totem aqui? É brasileira, conhecida por estamparia. Ela traz de fora as estampas, né, o tecido, produz aqui, fabrica, né, corta, costura e tudo mais. Mas... não sei se vocês lembram, mas elas tinham mais 6 lojas aqui no Rio. Hoje em dia só tem uma no Shopping Leblon e todo o movimento dela é e-commerce e exportação. Tá? Então, por quê? Naturalmente, cada empresa tem a sua ambição. Né? O Grupo Soma quis fazer IPO, quis ficar grandão, né? Cada vez maior. Né? A Totem tem a ambição dela de pegar uma coleção e vender ela inteira. Né? E na outra vender ela inteira de novo, e na outra vender ela inteira de novo. E ditar a moda, não com, talvez, virar uma fast fashion, né, da vida, como que eu acho que talvez seja a ambição do Grupo Soma, mas com a ambição de ter um negócio sustentável. Né, que nem outras empresas no mundo têm, como a Patagônia, como várias outras. Né. O sócio mora fora do Brasil, né, e tem um negócio dele sustentável, mas a internacionalização deles foi muito relevante para eles decidirem fechar as lojas. O e-commerce foi importante para entender assim, dá para eu vender o equivalente a mais do que uma loja no e-commerce. Primeiro foi isso. Não, dá para vender mais do que 2. Dá para vender mais do que 3. Dá para vender equivalente a 10 lojas no e-commerce. Mas por que eu preciso talvez ter uma? Né? Talvez essa também, eu já pensei sobre isso. Eles têm uma para ser uma referência da marca, né? Para ser um espaço até de credibilidade, digamos assim. Né? Então é isso, eu acho que, de novo, cada uma tem uma estratégia, as duas são, para mim, estratégias de sucesso, tá? Independente do tamanho das empresas, serem muito diferentes. Né? Nem sempre só o tamanho é o que importa, né, da empresa, mas são duas empresas que de rentabilidade e de sucesso. E de digitalização também. E aí aqui tem só um fluxo, isso aqui eu vou deixar, não vou passar para vocês não, para ninguém ficar com a ideia trocada aqui. Mas isso aqui é só um fluxo, como é que funciona.
né, você ter... além de você ter empresas que levam o teu produto lá para fora, você tem empresas que te conectam com os marketplaces lá de fora, tipo Mercado Livre, tipo esses outros. Tá? Então, às vezes, você pode começar nem tendo site. Você tem só uma operaçãozinha que vende no marketplace que é famoso naquela região e que tem aderência para joias e bijuterias, por exemplo. Tá? Então, acho que nem sempre... não se prendam a modelos assim, pré-moldados. Né? Criem um modelo que faça sentido para você começar um teste, por exemplo. Tá? E aí vocês podem, depois de receber o slide, tem o nome dessa empresa, ela faz esse tipo de coisa. Tá? Dropshipping. Né? Dropshipping... Alguém aqui já fez dropshipping? Ninguém? Tá, legal. Dropshipping é um modelo que tem muita gente que se aventura, né? Quando até gente jovem começa a testar fazer coisa para ganhar um dinheiro para mesada e tal. Eu já vi alguns jovens aqui no Brasil fazendo. Fora do Brasil tem bastante gente fazendo também. Eu achei essa empresa chamada CMOffer.com, é uma empresa chinesa, né? Com nome de americano, mas é chinesa. Eu fui tentar achar, né? Eu fui ver a foto da equipe assim, só tinha chinês. Falei, pô, né? Com escrito em chinês, a empresa é chinesa. Mas o site ele é tudo em inglês. Eles são como se fosse um atacadão de bijuteria. Eles fazem coisa sob demanda, eles fazem coisa customizada. Né? Tem outros segmentos também, tem coisas parecidas. Né? E aí, que eu não estou falando de qualidade, tá, gente? Então, assim, me dê perdão de estar mostrando uma coisa que eu nem sei se é bom, tá? Porque vocês entendem muito mais do produto de vocês do que eu. Mas aqui a ideia é despertar ideias de coisas que podem fazer sentido para vocês. A qualidade de uma coisa pode ser ruim, mas de uma pode ser aceitável. Para mim, para você, para você. Então, uma maneira bacana de você, às vezes, aumentar seu sortimento com menos custo, poderia ser começar a vender um produto desse. Qual a diferença? Prazo de entrega. Tá? Então, no Mercado Livre tem um monte de coisas parecidas. A Alibaba faz parte disso também. Né? Mas o Mercado Livre hoje ele vende coisa que você vê lá assim, internacional. Né? Tem uma flagzinha internacional. E aí demora mais ou menos uns 20 dias para chegar, ou mais, né? Dependendo do que for. É isso, ele está comprando de fornecedores, suppliers, né, fora do Brasil, que prometem entregar naquele prazo para ele, e ele tem mais o prazo dele que entrega até você. Tá? Então, a ideia disso é isso. Assim, esse cara ele tem milhares de coisas, personaliza, como esse. Com certeza tem outros, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida, né? E eu não sou especialista como vocês para saber se é bom, se é ruim, se vale a pena, né? Mas, com certeza, tem gente que nem esses caras fazendo. E aí, assim, independente assim, eu vejo que é muito importante, muitas vezes, a marca, como é que chama o estilista de joia? Designer. Pô, eu sou designer, né? Não devia saber isso, né? Minha formação eu sou em design, mas em design gráfico. Então, o designer é importante, né, para você ter uma coleção, ter uma marca daquela pessoa e tudo mais, mas não se prendam a só isso. Se abram a novas perspectivas. Acho que esse é o convite. Tá? E se for isso, e continuar, tudo bem também, não tem problema. Mas olha, né, o que o mercado está fazendo. Porque, às vezes, não serve para você comprar e revender esse produto, mas serve para você fazer parte, talvez, desse negócio para vender para outra pessoa. Entendeu? Então, às vezes, a gente se fecha a oportunidade de negócio, mas nem sempre é só uma via. Né? Existem várias vias ali acontecendo. Então, a minha ideia aqui é mais fomentar isso, assim, esse pensamento na cabeça de vocês, e que, se eu tenho um negócio que tem capacidade de aumentar o sortimento com coisas que não são minhas, isso é uma opção. Tá? Que eu posso testar fazendo dropship, que depois eu posso testar comprando em volume, porque eles também vendem em volume mais barato, e aí você abre uma nova linha de negócio ali na sua empresa. E aí, eu vou para o passo 4, que é a disciplina de execução. Que, para mim, naturalmente o cliente é o centro de tudo, mas, para o negócio dar certo, você tem que ter disciplina de execução. Tá? Naturalmente, rentabilidade também, talvez vezes médio e longo prazo, mas acho que disciplina de execução sempre, qualquer negócio precisa ter. E aí, aqui, tudo que eu falei até agora, mais isso tudo aqui, essas palavras bonitas que o mercado está falando agora,
né, metaverso, Web3, NFT, cripto, blockchain, que tem exemplos super legais e exemplos não tão legais, como tudo que eu falei até agora também tem, exemplos legais e exemplos não legais. Tá? Possivelmente tem um site na China que entrega coisa muito ruim, que fala que é prata e vem plástico. Né? Mas, a mesma coisa, acho que o metaverso é uma coisa muito nova, né? A gente precisa amadurecer o nosso negócio para entrar na tecnologia. Quando eu falo assim, tem que estar o digital tem que estar no DNA, é por causa disso. Porque você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Não tem dinheiro e nem braço. Né? Mesmo se tiver dinheiro, não tem braço. Né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, tem que tomar cuidado. Então, o meu convite aqui é para ter cuidado com as distrações. Tá? E aqui não estou falando que metaverso, que isso é distração. E live shopping, mas pode ser. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Porque nem tudo que é sexy, que é trend, que está assim, na moda, que todo mundo está falando, que eu preciso usar. Eu tenho que ter consciência do que o meu negócio precisa para evoluir. Talvez eu possa chegar num momento que eu possa criar uma joinha com NFT que as pessoas vão comprar, que vão querer. Né? Posso chegar nesse momento. Mas talvez primeiro eu precise ter um volume de venda, ter mais cliente, para depois ter esse desejo, gerar esse desejo nas pessoas. Tá? Então, é o contraponto, né, de tudo que eu falei, né, que é tendência, e essas palavras também são, todas elas, né, e cada vez está mais acessível também, todas elas, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E, né, para vincular ao que eu estava falando de disciplina de execução, né, sempre estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Né, porque é isso que vai fazer você ter disciplina. Né? E está alinhado, né? Se tem sócios, está alinhado com os sócios. Se tem funcionários, está alinhado com os funcionários. Porque aí você tem ali mesmo que você mude no caminho, você tem ali uma coisa que você fala assim, você volta ali em alguns momentos e fala, por que a gente não está fazendo isso? Não deu tempo. Pode ser uma resposta. Tá? Não deu tempo porque a gente focou nisso aqui está dando mais rentabilidade para a gente como empresa. Ok, beleza. Isso aqui está trazendo mais marca para a gente. Ok, beleza. Não, isso aqui está fazendo a gente perder tempo. Às vezes a gente faz isso. Na nossa vida pessoal também. A gente perde tempo com um monte de coisa. Né? E na empresa não é diferente. Tá? Então, só cuidado com isso. Eu sempre... eu falo de um monte de coisa legal, né? Depois vem com essa parte chata. Né? Tudo bem. E o passo 5 é o aprendizado contínuo. Tudo que eu falei aqui... amanhã pode mudar. Tudo que você vivenciou de sucesso, amanhã pode mudar. E tudo bem, ninguém precisa se frustrar por causa disso. Né? Eu acho que faz parte do jogo. A gente já vem, acho que as coisas já vêm acontecendo mais rápido e cada vez vai acontecer mais rápido. Dificilmente a gente vai voltar. Né? Agora, acho que a velocidade só aumenta. O número de informação que a gente recebe, né, de 30 coisas ao mesmo tempo. Né? E eu ainda brinco, né? As mulheres ainda conseguem, né, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue, é uma só. Tem que escolher. A gente tem que escolher. Né? Então, escolham as batalhas que vocês querem. Né? É importante. Né? Isso é muito assim, principalmente quem tem sócio. Quando é sozinho também, porque você tem que fazer isso com você mesmo, né? No espelho ali. Mas quando você tem sócio, é importante, porque os dois têm que lutar juntos pelos mesmos projetos. Né? E, naturalmente... cada um vai pegar cada um vai ter uma responsabilidade, que aí é melhor, porque você consegue, né, fazer mais coisas junto, mas, né, voltar ali e falar assim, cara, eu fiz isso, eu não fiz isso, eu fiz isso, eu não fiz isso. Né? E como é que a gente aprende para o próximo? Para conseguir chegar, né, no topo. Eu tenho... não ficou, mas depois a gente tem uma certificação na Vetex, que é no Acon, né, que é em Digital Commerce. E aí eu dei um cupom aqui para quem quiser fazer o Level 1, são 3 níveis. O Level 1 é um nível mais básico sobre digitalização. Aí eu dei um cupom para vocês fazerem de graça, ele tem um custo normalmente de $50, mas quem quiser, está super disponível, quem quiser entrar mais no mundo digital. Tem um grupo de estudos que a galera estuda para fazer a certificação, então é legal porque também tem conhecimento ali rolando, né, tem pessoas de todas as idades, então é muito legal porque tem gente muito jovem, que está saindo da faculdade, mas tem gente também super experiente participando, então é muito bacana. E eu estou nas redes sociais, esse aqui é o LinkedIn, quem quiser, a Paty sabe, que me chama para cá, que eu sempre respondo.
Às vezes não respondo na hora, respondo um pouquinho de delay, porque não dá para responder tudo na hora, mas com certeza, com mais de um dia não passa a resposta. Então, vamos conectar, conversar, tudo que é fomento à digital, à educação, aos negócios evoluírem. Lógico, o meu expertise é muito mais no digital, tá? Então, é o que eu me permito falar, mas se quiser trocar ideias sobre negócio, sobre outras coisas, estou sempre super disponível. E obrigado por ficar aí 1 hora me ouvindo, perto de 1 hora me ouvindo. Obrigado. Patrick, queria te agradecer. Depois a gente vai agradecer, né? Eu só queria fazer uma pergunta. Você até falou sobre isso, mas eu queria só para a gente reforçar e acabar com essa mensagem mais forte. Imagina que a pessoa realmente tomou a decisão, e-commerce, vou começar. Qual é a primeira coisa que esse negócio, né, que essa pessoa à frente desse negócio deveria fazer? Qual é a sua? Se você tiver que dar uma bullet, né, uma bala, onde você gastaria? Caramba, isso aí foi na mosca. O primeiro passo, eu acho que é estabelecer uma meta, como se fosse um plano de negócios, desse negócio digital. O quanto você está disponível a gastar, o quanto você quer ganhar, né, o quanto você vai ter de estoque disponível. Se você já tem na loja, talvez você use até esse parâmetro, ou se você não tem loja, você tem em casa, você vai usar o parâmetro da sua casa também. Então, eu acho que é isso, o quanto você está disposto a arriscar, digamos assim, né? E aí, porque aí vai te dar conhecimento do que você precisa ter, né? Quando você vai pensar no plano de negócio, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma plataforma, eu preciso pagar essa plataforma, eu preciso investir em marketing, eu preciso pagar, talvez, uma agência para fazer o marketing. Ou não, não, eu tenho uma pessoa aqui na empresa que ela vai se aventurar, então eu tenho um tempo para ela aprender, eu vou ter que dar para ela esse tempo, porque senão, né, eu vou matar ela, né? Que eu não vou deixar ela fazer nada. Então, é isso. Aí você vai delimitando porque aí vira um plano, né, depois. Acho que do plano de negócio virar um plano é mais fácil do que você criar um plano, porque depois você vai ver quanto custa, às vezes não bate, né? E aí você gastou tempo criando um plano, e aí que você não tem dinheiro para fazer aquilo acontecer. Então, acho que, e aí, se fosse uma frase, começar pequeno. Step by step. Baby steps, né? Acho que é mais... Obrigada, Patrick.